Júnior, vem cá. Como é que é lá na sua quebrada em época de eleição? Vixe, é aquela muvuca. Os candidatos fazendo aquela festa, querendo comprar voto. Lá na minha quebrada parece que os caras brotam do chão em época de eleição. Mas aí passou, todo mundo sumiu. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está começando mais um episódio do Reload no Futura. E hoje a gente tá muito animado. Se anima aí, Júnior, bora. É isso, porque vamos descomplicar um tema que todo mundo acha chato, complicado, tedioso. Mas que é justamente um dos temas mais importantes. Política. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário. Mas aqui não tem horário eleitoral não, porque o Reload, claro, é apartidário, mas não apolítico. Apolítico. Adjetivo, substantivo masculino, que ou aquele que demonstra desinteresse ou aversão pela política. Isso. Aposto que um monte de gente aí se identificou, né? Mas pera lá, que a titia vai te contar um segredinho. Se você não se interessa por política, quer dizer que você tá deixando outras pessoas tomarem decisões por você. What? O Brasil e a maioria dos países ocidentais adotam um sistema que é chamado de democracia representativa. Ah, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que nós participamos das decisões através dos nossos representantes eleitos. Pegou o link, nós elegemos e eles nos representam. E as decisões desses representantes interferem diretamente na sua vida. Educação, emprego, saúde e como vai ser gasto o dinheiro dos seus impostos. Por isso, o voto consciente é fundamental. Então bora aprender um pouco mais? E a gente já vai começar falando de um tema que vira e mexe aparece por aí. Ah, mas será que meu voto conta mesmo? E essas urnas eletrônicas? Será que não é roubalheira? Bom dia, família brasileira! Eu sou a Letícia Vex, sou apresentadora aqui do Reload e hoje a gente vai descobrir todos os segredos da urna eletrônica. A urna eletrônica começou a ser usada no Brasil em 1996, justamente para ajudar a combater as fraudes que aconteciam na votação em papel. Ou seja, a tecnologia veio justamente para dar mais segurança para o processo eleitoral. Na urna eletrônica, existem cerca de 30 barreiras tecnológicas que garantem a segurança e o sigilo do voto. Se uma dessas barreiras é ultrapassada, a urna trava e ela tem que ser descartada. Esses mecanismos são postos à prova nos testes públicos de segurança. Desde 2009, um ano sempre antes da eleição, vários especialistas da área se reúnem para testar e fazer ataques às urnas, justamente para tentar identificar se existe alguma brecha na segurança. E antes das urnas chegarem às sessões eleitorais, elas são lacradas, justamente para evitar que objetos externos possam ser plugados a elas, como por exemplo um pendrive. Mas se existia qualquer sinal de que esse lacre foi violado, essas urnas são descartadas e não são usadas durante a eleição. A urna só coleta os votos, por isso ela não é conectada à internet ou a nenhum outro tipo de acesso remoto. O único cabo que fica plugado na urna é o de energia. E mesmo assim, se faltar energia na hora da votação, ela ainda tem uma bateria que dura 10 horas. Antes do início da votação, os mesários precisam imprimir um boletim chamado zerésima, que mostra que não tem nenhum voto contabilizado na urna de antes do início da votação. Quando a votação acaba, cada urna gera um novo boletim, agora com todos os votos contabilizados ao longo do dia, que depois são disponibilizados para o público. Depois da impressão do boletim, os dados, ou seja, os votos, são criptografados com uma assinatura digital e enviados para o TSE por meio de uma rede interna do tribunal. E aí lá no TSE é feita a decifração dos dados criptografados e a verificação da assinatura digital. Qualquer ilegalidade pode anular os dados daquela urna, mas se tiver tudo certo, começa o processo de soma daqueles votos. Mas apesar de toda essa segurança, todo o ano eleitoral volta a discussão de que as urnas não são confiáveis. Em 20 anos de uso, nunca houve registro de fraude às urnas eletrônicas brasileiras. Em 2014, o PSDB chegou a pedir para o TSE os dados da eleição presidencial, mas os próprios tucanos concluíram que não tinha tido fraude mesmo. Mesmo assim, ainda tem muita gente que tenta desacreditar as urnas eletrônicas e todo o processo eleitoral com teorias fantasiosas. Essas teorias da conspiração acabam influenciando na redução da participação política das pessoas, da desconfiança do governo que é eleito, nas instituições que fazem o processo eleitoral, que é a coisa mais importante que a gente tem para exercer
a nossa democracia. Então não vamos descuidar do poder que é o nosso voto. O voto branco, na prática, dá no mesmo que o voto nulo. Não é considerado voto válido, portanto, não vai para nenhum candidato, sacou? Nenhum dos dois é considerado como voto válido, portanto, não influenciam na eleição. Os votos nulos não são considerados votos válidos, então eles não influenciam no resultado da eleição. Tira essa ideia da cabeça. A gente costuma votar a cada 2 anos. Uma eleição se refere ao seu município e outra ao seu estado e ao país como um todo. E nós votamos tanto nos representantes do Poder Executivo, ou seja, prefeitos, governadores e presidente, quanto nos representantes do Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais, os federais e senadores. Nossa, já fiquei cansado só de escutar. Mas calma, que não é tão difícil assim. Vamos por parte. Se liga nesse vídeo do Adriano Melancia. E aí, pessoal, tudo bem? Bora entender direitinho esse lance de política. Então vamos começar pela sua cidade. O prefeito, ele é responsável pela administração do município. Entre outras coisas, ele é responsável pelo transporte público e organização do trânsito. Zela pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e também pela educação municipal. Em especial a educação infantil. Mas eu acho que mais ou menos isso você já sabia, né? Mas os vereadores, onde vivem? Do que se alimentam? E o principal, o que fazem? Os vereadores fazem as leis municipais. São eles que propõem e aprovam novas regras para o município. Os vereadores também fiscalizam as ações do prefeito e verificam se ele está cumprindo as metas do governo. Beleza? Então agora vamos falar do seu estado. O governador é responsável por administrar o estado e gerir os seus recursos. Ele também deve buscar investimentos junto ao governo federal, por exemplo, para obras de infraestrutura, como linhas de metrô ou rodovias. E uma das principais responsabilidades do governador é a segurança pública. Ele tem controle da Polícia Civil, da Polícia Militar e também é responsável pela administração dos presídios. Mas ele também tem que cuidar da saúde e da educação do Estado, com prioridade para o ensino médio. Já os deputados estaduais podem propor mudanças ou criação de novas leis estaduais, que serão discutidas no âmbito da Assembleia Legislativa de cada estado. Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar. Às vezes essas discussões ficam bem acaloradas, né? E assim como os vereadores, os deputados estaduais são os fiscais do trabalho do governador, verificando, por exemplo, se os recursos do estado estão sendo usados corretamente. Sacou? É isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor essas funções e que principalmente ele te ajude na hora de você votar. Valeu, gente! Agora deu pra entender como que rola no seu estado e no seu município, certo? Mas e na esfera federal? O que faz essa galera que a gente vota? No Brasil, a gente tem um sistema presidencialista, o que quer dizer que o presidente da República é a autoridade máxima do país. Mas isso não significa que o presidente pode sair fazendo tudo o que bem entender. Além de ter que se pautar pela Constituição, para a maioria dos seus atos o presidente precisa da aprovação do Congresso Nacional. Câmara significa um lugar. Pode ser um quarto, um cômodo, uma casa. As duas câmaras que a gente tem aqui no Brasil são um lugar onde são discutidas as leis do nosso país. O poder legislativo. Aqui no Brasil, a gente tem o sistema bicameral. Ou seja, são duas casas que cuidam das leis. Nesse sistema, quando uma casa cria uma lei, a outra tem a obrigação de revisá-la. Tá, mas pra que tem duas casas? Cada uma dessas duas casas tem um tipo diferente de representação. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem vários deputados que foram eleitos em eleições diretas. Cada deputado ali está representando milhares de pessoas que votaram nele do seu estado. Se um estado tem mais habitantes, ele tem mais representantes na Câmara. Enquanto isso, o Senado representa os estados em si, ou seja, cada estado, independente da população, tem o mesmo número de representantes. Eu fiz até um desenho para vocês entenderem um pouquinho melhor. Lá no prédio do Congresso, em Brasília, a Câmara dos Deputados é esse prato virado para cima. Enquanto isso, o Senado é o prato virado para baixo. E no meio, que a gente chama de anexo, ficam vários escritórios que servem às duas casas. As duas funções mais importantes da Câmara dos Deputados é criar leis e fiscalizar o trabalho do presidente. Já os senadores podem
Já os senadores podem criar projetos de leis e avaliar, aprovar ou rejeitar as leis criadas pela Câmara dos Deputados e pelo presidente da República. Eu não sei se vocês sabem, mas o presidente da Câmara dos Deputados tem uma baita responsa. Não diga! Digo! Que coisa! Ele é o segundo na linha de sucessão da presidência da República. Caso a gente fique sem presidente, porque ele viajou, porque ele tá doente, porque ele foi impeachmentado, quem assume é o vice. Mas e aí? E se o vice não tiver também? Daí, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados acontece a cada 2 anos e é feita de forma simples, com uma eleição direta que quem vota são os próprios deputados. É o presidente da Câmara que lidera a mesa e também preside todas as sessões legislativas. É ele quem decide sobre a abertura de um processo de impeachment de um presidente. E também a instalação de comissões especiais de inquérito, as CPIs. Ele também pode facilitar ou dificultar a vida do Poder Executivo, porque ele tem esse poder de barrar ou discutir pautas que são de interesse da presidência. O cargo de presidente do Senado também é de grande importância, porque além de ser o líder do Senado em si, essa pessoa também é o líder do Congresso Nacional como um todo, que é a junção do Senado e da Câmara dos Deputados. Além disso, ele também é o terceiro na linha de sucessão presidencial. E uma das funções do presidente do Senado é decidir quais serão as matérias que entrarão em pauta no Senado. Até aqui nós falamos de 2 poderes, mas existe um terceiro poder, o judiciário. A função do Poder Judiciário é interpretar as leis feitas pelos outros 2 poderes e julgar com base nessas leis de que forma uma questão concreta pode ser resolvida. O órgão máximo do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Aquela corte onde o pessoal usa umas capas pretas, tipo Batman, tá ligado? O STF tem a função de ser o guardião da Constituição Federal, ou seja, ele fiscaliza as ações do Executivo e do Legislativo e garante que eles atuem segundo as regras da Constituição. Espero que a gente tenha ajudado a desenrolar mais esse rolê. E lembrando que a nossa participação política não é só na hora de votar, hein, galera? É importante que a gente acompanhe o que os nossos candidatos eleitos fazem durante seus mandatos. Será que eles estão cumprindo o que prometeram? Será? E mais, política não se faz só lá no Congresso ou no Poder Executivo, não. Se na sua escola tem um grêmio, se no seu bairro tem uma associação de moradores, participar desses grupos também é fazer política. O importante é fazer a sua voz ser ouvida. Falou tudo, Júnior. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Até!